O que esse Brasileirão promete não está escrito. Os clubes não param de anunciar reforços e ainda estamos só no começo da janela de transferências. Então bora analisar a performance dos jogadores que estão chegando, tudo através dos números, levando em consideração apenas o desempenho na última temporada. É claro, usando o formato de tier list. Se você ainda não conhece, basicamente classificamos o desempenho deles do pé de rato à elite. Quais foram as melhores e quais são as mais duvidosas? Começamos essa lista com Agustín Canóbio, ponta-direita que defendeu o Furacão e no tempo que ficou por lá, se destacou a ponto de ser convocado para a seleção uruguaia. No ano passado, apesar das constantes mudanças de treinador e um edema ósseo, o jogador conseguiu manter um bom desempenho. Ele é aplicado taticamente, sua entrega em campo é notável e gosta de atacar em velocidade. Ele chega em um Fluminense que vem fazendo um bom trabalho na janela. Tem vários nomes nessa lista que jogaram em clubes diferentes ao longo do ano passado, como é o caso de Gonçalo Paciência, centroavante português que reforça o esporte. Por isso, nessa situação, iremos compilar os dados referentes apenas a 2024, assim fica mais justo com relação aos que disputaram o Brasileirão. No Bochum, que joga a Bundesliga, o jogador não teve destaque e acabou indo parar no Japão, defendendo o Sanfrecce Hiroshima. Por lá, conseguiu melhorar a performance e mostrou suas capacidades como pivô, mas ainda assim, a soma desses dois momentos não é boa. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Outro jogador que estava atuando na Liga Japonesa é Lucas Oliveira, zagueiro que pertencia ao Cruzeiro e estava emprestado ao Kyoto Sanga. Agora, o defensor chega ao elenco do Vasco sem custos, mas sem números também. Ele fez uma passagem pelo Valladolid, clube do Ronaldo na Espanha, mas não convenceu. É limitado no jogo com os pés, tem baixos índices em ações defensivas e mesmo sendo só uma opção no banco, não empolga. Cabeça de bag, canela de ambu. Álvaro Barreal, argentino que estava emprestado ao Cruzeiro pelo Cincinnati no ano passado, acaba de chegar na Vila Belmiro. O ponta teve seus bons momentos no Cabuloso, fez um ótimo mês de julho, mas tudo desandou com a chegada do Diniz, que nitidamente não gostou do seu estilo de jogo. De modo geral, sua passagem foi regular, sem tantas participações em gols, mas interessante no aspecto coletivo. O Bahia contratou Santiago Ramos Mingo, zagueiro argentino que já vem com o selo de La Masia. O jovem teve parte da sua formação feita nas categorias de base do Barcelona, mas estava atuando pelo Defensa e Justiça. Pode ter certeza que seu futebol justifica o investimento, pois tem números defensivos absurdos. Ele é um monstro pelo alto, chega sem massagem nas disputas e faz muitas interceptações. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O Botafogo contratou Léo Link, goleiro que jogava na Arena da Baixada. Ele foi um dos responsáveis diretos pelo rebaixamento do Atlético Paranaense. Chegou até a simular contusão porque não aguentava mais a pressão em campo. Foi expulso 2 vezes, cometeu um pênalti e vários erros cruciais. Ele é jovem, tem tempo para evoluir e amadurecer, mas suas atuações foram horríveis, com baixa eficiência nas defesas, saídas pelo alto e gols evitados. Bate de pé de rato, desgranhado! O Mirassol contratou Rony, volante que pertencia ao Corinthians, mas jogou o último Brasileirão pelo Atlético Goianiense. Um jogador que não possui nenhuma característica expressiva ajuda pouco na armação, não tem presença física e defensivamente é no máximo mediano. Seus números foram bem abaixo de outros nomes da mesma função no campeonato. Por isso vai integrar o elenco dos Bagres. O Ceará acertou em cheio na contratação de William Machado, zagueiro que atuava pelo Operário. Na segundona, o defensor foi o líder em passes certos, terceiro em bolas longas e sétimo em passes decisivos, entre todos os outros na mesma função, o que mostra sua qualidade com a bola no pé. Além disso, é muito completo em todos os aspectos defensivos. Só não vai para a elite, pois nunca jogou a primeira divisão, então é dos ridículos. Antes de falar sobre o próximo jogador, quero lembrá-los que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por isso, se inscreva e faça parte dessa comunidade. Também contamos com o seu like e queremos saber as suas impressões nos comentários. Quem disse que o Corinthians não contratou nessa janela? Por mais que Kaká já estivesse no elenco do clube, seu empréstimo acabava em dezembro.
e se a diretoria não tivesse exercido o direito de compra, ele teria que voltar ao Tokushima Vortis, da segunda divisão japonesa. O timão pagou 24 milhões de reais em 90% dos direitos do atleta, que se mostrou uma ótima arma ofensiva. É uma boa peça para ter no banco, mas tem diversos fatores que precisa evoluir em seu jogo defensivo. Vai para os very goods. O colombiano Emerson Batalla fechou com o Juventude após passagem interessante pelo Alianza da Colômbia. Ele pertencia ao Talleres, onde teve pouquíssimas oportunidades. Mas quem assistiu ele jogando contra o Cruzeiro, na fase de grupos da Sula, viu o menino fazer 2 gols e colocar seu time de volta na partida, depois do cabuloso ter metido 3 antes dos 20 minutos do primeiro tempo. É um ponta habilidoso, insinuante, que gosta muito de chutar no gol. Ridículo. Um nome bem conhecido no futebol brasileiro e que está chegando no Mirassol é Davi Braz. O zagueiro que estava no Goiás não teve grandes momentos jogando a Série B. Apesar de não ter cometido erros que tenham prejudicado o time, seus números defensivos ficaram abaixo da média de outros defensores do campeonato. Ele chega também por causa da sua liderança, mas não dá mais para esperar muito do jogador. É safado. Fabrício, ou Fabri, como prefere ser chamado, é o novo centroavante do Vitória. O jogador está chegando depois de uma passagem bem apagada pelo Levante, da segundona do Espanhol. Olhando apenas para o que ele fez em 24, dá para afirmar que seu momento era terrível. Não espere muito torcedor, pois ele é um pé de rato. Mais um empréstimo que se tornou uma transferência foi a de Alexandro Bernabei, lateral esquerdo do Internacional. Seus direitos pertenciam ao Celtic, que fez jogo duro para liberá-lo. Mas no final os colorados puderam celebrar, já que foi simplesmente o melhor na função no último Brasileirão. Seus números são excelentes, o argentino é muito criativo, vai pra cima sem medo e tem repertório técnico. Na defesa é completo, uma contratação de elite. Trago boas notícias, torcedor do Vitória. Claudinho, lateral direito que pertencia ao Criciúma, foi um grande acerto do ponto de vista da análise de dados. No Brasileirão passado, foi o terceiro que mais participou em gols, o segundo em frequência de gols por minuto e quinto em passes decisivos por jogo, em comparação a outros nomes da função. Um defensor completo, daqueles bem ridículos. Depois da chegada de Daniel Fusato, o Vasco definitivamente está tranquilo com relação a goleiro. É fato que a janela não tem sido tão boa, pelo menos da perspectiva analítica, e não digo isso como brincadeira, mas com preocupação genuína. Fusato estava no Eibar, onde jogou pouco, mas fez bonito quando teve oportunidade. Ele faz muitas intervenções pelo alto, sempre de forma efetiva e passa muita segurança com os pés. Very good. Já que estamos falando de goleiro, para ficar mais fácil a comparação, trazemos Marcelo Pitaluga, que retorna ao Fluminense depois de alguns anos de Liverpool. No ano passado, jogou por 2 clubes diferentes, o St. Patrick's Athletic da Irlanda e o Livingston, da Escócia. Em ambos os times, teve pouquíssimas oportunidades e acabou fora dos planos do clube inglês. É menino novo, com certeza tem muito para evoluir ao longo dos próximos anos, mas ainda não conseguiu mostrar sua capacidade. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Maurício Lemos estava fora dos planos do Galo e chega sem custos ao Vasco. Um jogador que mostrou excelente futebol na reta final do Brasileirão de 23, mas sofreu com muitas lesões e quase não entrou em campo em 24. Tenho certeza que, se estiver bem fisicamente, será uma adição excelente ao elenco. Porém, como o critério da análise parte dos números da última temporada, dá para afirmar que não teve ritmo, portanto, não conseguiu ser eficaz nas ações defensivas. Cabeça de bag, canela de ambu. O Colorado agora conta com Ronaldo, um volante que jogou a segunda metade do Brasileirão pelo Juventude. Em pouco tempo, conseguiu mostrar excelente futebol, de estilo combativo, daqueles que marca de perto e não como um cone, só fechando espaço. Ele também ajuda na armação e contribuiu com gols e assistências. Você é ridículo! O Bahia está mostrando seu apetite no mercado, e outro nome que chega ao clube, com ótimo histórico no futebol europeu, é o centroavante William José. Por lá, dá para afirmar que o jogador marcou o seu nome, mas você já sabe como isso funciona. Vamos olhar apenas para o ano passado. Sendo assim, saiba que atuou por Real Betis e no segundo semestre foi para a Rússia defender o Spartak Moscou. No clube espanhol, estava rendendo, participando em gols e ajudando no ataque,
mas foi muito mal no time russo, praticamente como se não tivesse passado por lá. Very good. A limpa está sendo feita no Furacão, e o Galo conseguiu fechar com um dos melhores nomes que estavam por lá. Thomas Coelho é um ponta bem habilidoso, gosta muito do confronto no 1 para 1, é muito aplicado taticamente, tem boa recomposição defensiva e participou de gols importantes, porém seus números criativos são impressionantes. O cara simplesmente colocou 20 vezes o companheiro com chance clara de gol, com ótimo índice de passes decisivos para a sua função. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Dentre as contratações do Cruzeiro, não podemos esquecer de Lucas Villalba, que teve seu direito de compra exercido após período de empréstimo pelo Argentinos Júniors. Seu começo no clube não foi fácil, demorou para entrosar e começar a mostrar bom futebol, mas do segundo semestre para a frente embalou e começou a se tornar um sheriff no cabuloso. Seus números não são expressivos, mas é preciso falar que ele comete pouquíssimos erros. Um very good sólido. A chegada de Gustavo Cuéllar ao Grêmio é uma ótima notícia para o torcedor. O volante colombiano que pertencia ao Al-Shabaab agora terá Vila Sante e Cristaldo para formar um trio que promete muito sob o comando de Gustavo Quinteros. Na última edição do Sauditão, o jogador foi o líder em desarmes, sexto em passes certos por jogo, à frente de nomes como Fabinho, Kanté e Kessié. Ele não é daqueles que fará o passe final ou finalizar, mas defenderá a última linha como poucos. É ridículo. Marquinhos é um ponta talentoso, com certeza os scouts do Arsenal enxergaram seu potencial a ponto de contratá-lo, mas a realidade é que no Fluminense, onde jogou por empréstimo na última temporada, não conseguiu mostrar sua habilidade. Teve sim, alguns bons momentos, mas no geral seus números refletem bem o ano do clube. Agora no Cruzeiro, a expectativa é que tenha uma curva de evolução acentuada, tendo em mente que Diniz já conhece seu trabalho. É Safadolândia com esperança que um dia se torne um craque da elite. Eu sei que o torcedor vascaíno vai terminar esse vídeo com raiva da gente, porque vamos falar de mais um bagre que foi contratado pelo time. Juro pra vocês que não é por mal, mas por matemática. Algo que não está a favor de Lucas Freitas, zagueiro que estava emprestado ao Juventude no ano passado, mas que pertencia ao Palmeiras e agora chega no Cruz Maltino. Ele é afobado, comete muitos erros e teve diversos problemas físicos ao longo do Brasileirão. Pedrinho, a gente já postou vídeo aqui com uma seleção inteira de jogadores excelentes, baratinhos e outros sem contrato, assiste aí e ajuda a gente a te ajudar. Quem adora o futebol em ligas alternativas como nós, já conhece bem os feitos de Juninho, centroavante do Karabakh. Ele não se destacou apenas por ser um goleador no Azerbaijão, mas por suas atuações contra o Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, na Liga Europa. Ele simplesmente quase tirou a invencibilidade do treinador na época, marcando 2 gols e servindo uma assistência em 2 confrontos eletrizantes. Pode ter certeza que é um cara que cresce em jogos grandes, mas não concordo que seja uma reposição para Gabigol, já que ele tem características mais parecidas com o Pedro, servindo como uma referência mais ancorada no ataque. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. René é mais um reforço que chega no Fluminense, após ter jogado o último Brasileirão pelo Internacional. O lateral esquerdo é sólido defensivamente, tem bom índice de desarmes, efetividade nas disputas, mas não é daqueles que chega ao fundo, que vai proporcionar muitos ataques. Seus números são no máximo very good. Na temporada passada, Lucas Barbosa era o titular da ponta direita do Juventude, após ter sido emprestado pelo Peixe. Em Caxias, fez boas apresentações e foi considerado um dos melhores jogadores do clube. Sua performance é bem consistente, joga bem coletivamente, mas peca um pouco na hora de driblar. Ele chega ao Bragantino, que está se movimentando bem na janela. Você é ridículo! O Colorado também garantiu o empréstimo de Vitinho, que jogou pelo Bragantino no ano passado, mas pertence ao Dínamo de Kiev. Um jogador que gosta de ganhar os duelos na corrida, tem muita energia ao longo da partida e, principalmente, terá espaço no Inter para mostrar seu futebol. No ano passado, não tem um aspecto que valha grande destaque olhando para os dados, mas não está abaixo em nada também. Very good. Um ótimo reforço que chega na Ilha do Retiro é Antônio Carlos, zagueiro que foi emprestado pelo Fluminense. No tricolor das Laranjeiras, jogou pouco no ano passado, mas não dá para dizer que foi mal, muito pelo contrário. Seus números mostram um jogador regular, que comete poucas faltas, mas tem bons índices defensivos. Pensando na realidade financeira do esporte,
É uma contratação very good. Diretamente do Al Dafra, Vitor Pernambucano desembarca no Juventude para disputar a temporada. O ponta-direita não estava sendo utilizado, tinha poucas participações em gols, mas tem números ofensivos bem positivos. Gosta de finalizar, ajuda na armação e sabe driblar. É safado, mas pode surpreender. Se você sentiu falta de outros nomes que agitaram o mercado, é provável que já tenhamos falado sobre eles na última parte. Basta clicar no card ao lado.